Amém? Sinto que hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer viajar contigo. Diga: Deus me chamou para viajar. Que maravilha, né? Só que a forma que Deus usa para nos fazer viajar é de uma forma diferente, porque na maioria das vezes Deus nos tira do lugar. Na maioria das vezes Deus nos move sem a gente sair do lugar. Você entende que tem hora que Deus move a gente do lugar, mas tem hora que Deus move o lugar para a gente. Então essa noite Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui, porque nós precisamos viajar. Então eu gostaria, antes que você começasse a destrinchar comigo esse texto, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, onde você está e você que está nos assistindo, fechasse os teus olhos, inclinasse a sua cabeça e pense na promessa que Deus te deu. Pense aonde Ele disse que você iria chegar. E eu quero essa noite começar profetizando, te dizendo: você chegará aonde Deus quer que você chegue. Não há potestade, não há principado, não há hoste do maligno, não há flecha, não há dado inimigo. Deus vai fazer você chegar, porque nada nem ninguém pode parar o propósito de Deus sobre a tua vida. Essa noite é uma noite de viagem, como já te disse. Então nós vamos viajar. Eu quero te convidar a embarcar no número de Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis 13, versículo de número 14. Você está liberado a olhar no seu celular, se você for moderno. Se você for antigo, use a Bíblia. Se você estiver no meio do caminho, faça como eu, use uma Bíblia fininha. Mas você está convidado a viajar. Diz assim: eita, deixa eu pegar meus olhos. Legal? Tá? Aí, se falar que está feio, está falando mal de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. Amém? Diz assim: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, essa te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos da poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecendo-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde constituiu um altar dedicado ao Senhor. Construiu. Amém? Feche teus olhos e não tua Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a tua poderosa palavra. Pai, nós queremos essa noite, uma noite de ceia, uma noite de comunhão, de entrega, de lembrar da tua presença. Nós queremos essa noite que o Senhor venha a falar ao nosso coração de maneira reta, direta, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor. A Bíblia vai nos revelar, através desses versículos,
continuidade de uma história onde Deus chama Abraão. Chama Abraão para uma viagem. Chama Abraão para caminhar com Deus. Eu quero te dizer que, na maioria das vezes, quando Deus nos chama para algo, Ele não diz o que é. A maioria das vezes, quando Deus nos convoca para fazermos algo, Deus deixa meio que em silêncio, meio que no suspense. Quem sabe o que vai fazer no dia de amanhã? Levante a mão. Isso. São as coisas da terra, as coisas divinas. Quem sabe o que vai fazer amanhã? Ninguém. Porque as coisas divinas, elas não têm datas. Elas têm... As coisas divinas não trabalham com datas. As coisas divinas trabalham com o poder da palavra. Então, Deus, trabalhando com o poder da palavra, Ele sempre nos conduz ao movimento. Porque eu não sei se o seu Deus é o mesmo do meu, mas o meu Deus é um Deus de movimento. Ele gosta de gente que se movimenta. Então já começa olhando para o seu irmão do lado aí, dando uma cutucada nele, cuidado se for irmã, e fala assim: Deus quer que você se movimente. Fale para ele, fale para ela: Deus quer que você se movimente. E aí agora você vai olhar para a pessoa do lado, com o seu semblante bem sério, vai falar: por quê? Fale para ele, fale para ela: por quê? A resposta é: quem não se movimenta morre. Quem fica parado é quem está morto. Então entenda uma coisa: se Deus é um Deus de movimento, Ele quer que a gente movimente. Eu me lembro que na minha infância, que não faz muito tempo, porque eu sou um novinho de 41, tô inteiro, hein? Eu já vi gente aí mais nova, bem acabada, hein? Mas não é o momento. Entenda uma coisa: na minha infância, sempre perto da minha casa havia um circo. Vi um circo que não era aquele circo, mas era um circo. E quem é da minha época aí vai lembrar, ou um pouquinho depois, um pouquinho antes, melhor dizendo, vai lembrar que tinha um brinquedo no circo que você pegava 3 bolinhas. E aí ficava um alvo assim, ó. Aí andava, né? E andava para o lado. E aí você tinha que arremessar a bola, uma bola de pano, às vezes de meia. Era ou não era? Amém? E você tinha 3 tentativas para acertar no alvo, para ganhar o brinquedo, sim ou não? Se você não acertasse, perdia. E isso me fez lembrar hoje à tarde, quando eu estava ministrando com o Senhor, que todo alvo que está em movimento é mais difícil de acertar. Então Deus está dizendo para mim e para você essa noite: se você ficar parado, vai ser fácil de inimigo te acertar. Se você continuar parado, ele te pega. Mas se você der um timbre nele, ele vai tentar a primeira, ele vai tentar a segunda, ele vai tentar a terceira, mas não vai, porque o Pai, o Filho e o Espírito estão com você. Você entende que quanto mais parado você fica, mais vulnerável você está. A palavra vai dizer que Deus fala para o pai de Abraão: Tera ou Terá, sai da tua casa. Ele vai, só que ele para no meio do caminho e morre. Então eu quero te incentivar essa noite, não somente a se mover, mas se mover e continuar numa constância de movimento. Porque quem move e para, às vezes se move para perto do inimigo. Então, se mova, mas continue se movendo. Então a palavra vai dizer que esse Abraão, que é a história de Abraão que nós estamos falando, ela começa no capítulo de número 12. Acompanhe comigo, rapidamente. Diz assim o versículo de número 1. Então, o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra,
sai da tua parentela, da casa do seu pai, e dirige-se à terra que eu te indicarei. Então nós já podemos ver algo interessante nessa palavra. Diga o que, pastor? Que o endereço que Deus quer para a nossa vida já está indicado, já está localizado. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, Ele já sabe para onde a gente vai. A palavra é bem clara que Deus já falou para ele: eu te indicarei, eu já sei onde você vai chegar. Então, se você está aqui, está passando por uma tristeza, um sofrimento, parece que não está dando certo, deixa eu te falar, já tem vitória para você. Sabe por quê? O teu presente não pode ser a justificativa do teu futuro. O teu presente não justifica o teu futuro. O que você está vivendo agora não é para sempre. A palavra é bem clara em dizer que eu te indicarei. Olha, que maravilha. Deus já tinha uma direção. Ou seja, no GPS divino, Abraão só se perderia se ele deixasse de seguir aquilo que Deus tinha para ele. Então, talvez, na minha e na sua vida, se está alguma coisa fora do prumo, dá uma olhada aí, olha para dentro, vê se você está offline, se você está online, vê se o sinal está chegando, vê se você está conectado com o céu, porque o GPS de Deus não falha. Entenda uma coisa, para onde que Ele te indicar, você chega. Só que o texto continua nos dizendo: eis que farei de ti grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Olha aqui. E logo eu entendo que na nossa caminhada com Cristo, a gente não precisa se preocupar com a crítica, a gente tem que se preocupar com a ordenância. A crítica não tem poder para te parar. Quando Deus te der uma palavra, não se preocupe se você está gordo, se você está magro, se você está careca, se você está pobre, se você está rico. Se você tem uma palavra, fique nela. Porque na maioria das vezes a crítica, algumas vezes, né, é para te prejudicar, outras são para te levantar. Porque tem gente que chega perto da gente e fala: irmão, misericórdia, eu acho que seu corpo precisa da academia. Às vezes o irmão fala: ó, eu estou tendo uma visão contigo que você não passa na porta. E às vezes a gente não precisa nem ser crente, nem ter uma palavra profética para dar um conselho bom. Às vezes a gente fica esperando, e eu sou profeta e eu gosto da profecia, irmão. Às vezes a gente fica esperando que Deus use alguém para nos falar de algo tão comum. Às vezes não precisa de tanta profecia para a gente entender que o segredo é obedecer. E o texto diz que ele estava por baixo de uma proteção. Essa proteção era a proteção do próprio Deus. E aí você vai olhar para o seu irmão do lado, olhe para ele, olhe para ela, isso, dê um sorriso, vê se ele é bonito, se ela é bonita, isso. Se não for, olhe para mim. Isso. Entenda uma coisa, você precisa entender que Deus já determinou a sua chegada. Abraão já tinha, agora aqui ainda é Abraão. Hoje vai se tornar Abraão. Nós vamos falar como Abraão. O texto vai dizer que aqui que Deus ia abençoar todos que abençoarem ele, Deus ia amaldiçoar todos que amaldiçoarem ele. Ele, por intermédio, abençoarei todos da face da terra. Olha o que está dizendo. Se tu colocar no lugar que eu quero, as pessoas que vão vir depois de você vão ser abençoadas. Posso falar? Não adianta reclamar com Deus se você não faz o seu papel. Está perguntando porque seu filho é desobediente, você obedece? Porque começa na gente.
A gente reclama, Deus, mas você não faz isso por mim. Aí Deus fala, e você faz pelos outros? Então começa na gente. E aí o texto vai continuando. E aí diz assim: então partiu Abraão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Posso falar? Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui. Diga, para quê, pastor? Para tirar quem está te acompanhando. Como assim, pastor? A palavra era bem clara. Deus disse para que Abraão saísse da sua parentela, sim ou não? Ló era o quê? Então deixa eu te falar, na viagem que Deus tem para a tua vida, parente não entra. Parente vai degustar, mas não vai viajar contigo. É como se Deus estivesse falando para você essa noite. Quem é uma família só de 2 pessoas? Levante a mão. Isso. Vou falar ali. Jéssica e Tchela. Como se Deus comprasse uma passagem para Jéssica e para o Tchela, Marcelo, Tchelão. E aí Deus está falando, essa passagem é para você, só para você e para ele, não pode ir mais ninguém. E aí, chega eu e fala assim, posso ir por vocês? Aí, vocês não dizem sim, mas também não dizem não. Só que existe uma coisa, diga o que, pastor? Quando a gente convida alguém para viajar no voo de Deus, quem paga a despesa somos nós. Porque a passagem tinha endereço, Sara e Abraão. Então toda vez que nós levamos alguém que nós temos que levar, a gente é que paga o preço. Então tem gente, vou falar, tem gente essa noite, tem gente nesse tempo pagando passagem, eu vou falar, excesso de bagagem. Tem gente reclamando de Deus, mas na verdade o movimento é nosso. Porque dizer não é posicionamento, mas calar a boca, vou falar, hein? Tem gente que não consegue dizer não. O não dizer o não é pior do que dizer. Tem gente que... Eu estou falando assim, tem gente, mas não fica parecendo que eu estou jogando letra não, tá, irmão? Eu sou bem direto, eu conheço o nome de todo mundo. Entenda uma coisa. Quando eu falo que tem gente, tem pessoas que na maioria das vezes elas decidem introduzir pessoas, situações dentro de uma viagem que Deus prometeu, dentro de um sonho que Deus prometeu, que não eram para estar. E quando Deus ele não é, vou botar assim, algumas pessoas até falam isso, mas Deus ele não sobra, irmão. Deus ele é completo, mas ele não sobra, não fica sobrando, como se ele pudesse te vestir e tivesse o número certinho. Deus não fica sobrando, mas também não fica apertado. Você está me entendendo? Então tudo que ele te dá, tudo que ele pode nos conceder, vem na medida certa, não fica com sobra e nem fica apertado. Então quando Deus planejou essa história para Abraão, essa história para Abraão era uma história de ajustar, uma história de fundação. E não dá para fazer essas coisas de qualquer maneira. Caminhar com Deus, não dá para caminhar de qualquer maneira. Você está me entendendo, amém, irmão? E aí Deus chama ele, mas diz que é Ló quem o acompanha. E eu não estou falando que Ló é ruim, não, só não faz parte desse tema. Eu não estou falando que Ló, por que Ló? Não, Ló não é malvado, irmão. Ló tem caráter. Ló é da família, mas não está nos planos. Ele não está nessa novela da sua vida que Deus fez. Ele é muito legal, mas ele é legal no tempo dele. E a palavra diz que Abraão não fala, não fique aí. Fique aí porque Deus falou comigo. Então Deus te trouxe essa noite para te dizer, é hoje, é a partir de hoje que você vai ter que aprender a dar um não a situações e a pessoas. A palavra diz que ele
Não diz não, José. O nome Ló, eu já falei, significa véu ou cobertura. Deus falou o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicarei. É ou não é? Não foi isso? Quando Ló entra, Ló agora vira a cobertura terrena de Abraão. Então Deus, como não divide a glória de ninguém, Deus sai. O que esse texto está nos dizendo? Quando a gente coloca pessoas na nossa vida que não deveriam estar fazendo o papel de cobertura, Deus se afasta, porque já que você depende da terra, fica com a terra. E aí Deus decidiu sair, porque se você quer a cobertura humana, Deus deixa. Se você quer o véu, sabe por que Ló é véu? Porque também é aquele que está coberto. Eita, vou falar. Tem muita coisa que está coberta na sua vida que Deus vai ter que descamar a vista. Vai ter muita coisa que está encoberta aí que Deus precisa falar: opa, achei, sai daí. Então ele não fala nada. Deus sai de cena, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele deixou Abraão caminhar. Mas olha o que ele fala antes de ir embora. Diga assim: Deus dá uma palavra quando chega, mas dá uma palavra quando sai. Acompanhe comigo aí. Versículo de número 7. Depois de Abraão ter saído, Abraão era um homem que tinha muitas posses, tinha muitos gados, tinha a sua vida estável, decidiu caminhar com o Senhor. Sei que parece com a história de muitos de nós que estamos aqui. A maioria das vezes, quando Deus chega, às vezes parece que está tudo em paz. Mas quando Deus chega, Ele bagunça tudo, porque Ele tem que te mostrar que essa paz que a gente vive é uma falsa paz. É uma paz momentânea. Então Ele precisa mover a nossa vida. Olha o que diz o Senhor antes dele entrar num silêncio. Então apareceu o Senhor para Abraão e lhe prometeu. Olha Deus falando de novo com ele. É a tua descendência quem te darei essa terra. E aí Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido para ele, ou falado com ele. Eu fico pensando que quando Deus decide sair de cena, mesmo ele não podendo sair do cenário, porque Deus sai de cena, só não sai do cenário. Vê, estão filmando aí, deixa a câmera em mim. Eu vou sair da cena, mas não sair do cenário. Quem está nos assistindo em casa está vendo o cenário, está vendo a cena, mas não está vendo todo o cenário. Quando eu volto para cá, você agora está me vendo na cena e no cenário, sim ou não? Então tem hora, posso falar? Tem hora que Deus parece que Ele está, mas Ele não está. Tem hora que parece que Ele está regendo, mas Ele não está. Não é porque não possa, é porque Ele é muito educado. Quando você decide ser o Deus da sua vida, Ele sai de cena. Quando você decide ser o Senhor da sua vida, Ele sai de cena. Quando você decide ser o rei, ser o Deus da tua casa, Ele sai. Porque não existe dois senhores no reino de Deus. Quando Ele vira o Senhor, nós automaticamente viramos servos. Então toda a luz, todo holofote, toda a glória, todo louvor, tudo que chega é para Ele. Vai passar pela gente, mas é por Ele, irmão. Nós somos a tubulação e Ele é a água viva. Só que nesse cenário, nós vemos agora que Abraão ganha essa palavra de Deus e depois Deus fica em silêncio. Ele não fala mais, porque Deus é muito educado em suas escolhas. Deus é muito educado em seus pedidos. E a palavra diz que agora Ele não fala. Só que depois desse cenário que Deus fala,
palavra vai dizer que a terra entra em seca. A terra fica passando por fome. A terra agora entra num bagunçar. Posso falar assim, numa ventania, num vento, numa turbulência. E logo eu fico pensando, se Deus me chamou para caminhar com Ele, Ele está caminhando comigo também no vento. Ele está caminhando comigo também na turbulência. Ele está caminhando comigo também quando eu choro, também quando eu me submeto, também quando eu sofro, não só quando eu sorrio, não só quando eu estou alegre, mas também quando eu estou num momento de tristeza. Só que nós podemos observar nesse texto e trazermos com um sentimento através da nossa mente, que agora, por Abraão decidir fazer da maneira que o coração dele agrada, o Senhor veio que dar um passo atrás. E aí diz que a terra agora passa por uma turbulência. Quero te animar. Se você estiver num momento desse, onde tem coisas secas, aonde tem coisas faltando, aonde tem coisas que não estão encaixadas, se você estiver por dentro da palavra de Deus, entenda, fique tranquilo que Ele está contigo. Está no deserto, mas Ele está contigo. Está na seca, mas Ele está contigo. Está na solidão, mas Ele está contigo. Está na doença, Ele está contigo. Está na riqueza, Ele está contigo. Ei, quando você leu na pobreza, na doença, na riqueza do casamento, entenda, isso é real. O noivo não te abandona. Ele está contigo. Agora, o Senhor não gosta de caso. Quando você decide colocar alguém na relação, ele sai, porque ele não é amante, ele é esposo. Então ele sai de cena e deixa, é isso que você quer, então fica com isso. Quando você vê que essa ilusão vai terminar, eu volto. E aí as cenas, nós vamos ver que nesta cena, o que acontece? Deus agora, meio que em 3D, eu gosto de dizer assim, olhando para a vida de Abraão, vamos ver até onde ele vai, que agora apertou. Diz que ele decide ir para o Egito, irmão. Diga, não, pastor. Sim, senhora. Sim, Senhor. Porque quando estamos sem a orientação de Deus, é a gente que vai para o Egito, é a gente que vai para o deserto. Quando a gente decide fazer o que a gente quer, a gente erra o caminho. E eu quero te dizer essa noite, irmão, tem deserto, tem caminho, tem ventania, tem lugares de afogamento que foi você que decidiu ir. Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o seu ego. Tem a ver com a forma que você conduz a vida. Você decidiu ir para esse buraco. Mas deixa eu te falar, do buraco Deus pode fazer um governador. O texto diz que, por conta de uma companhia que não deveria estar, também nós vemos ali um ambiente formado que não deveria ser formado. Eu não estava lá, mas quero conjecturar com vocês. Porque quando a gente está num ambiente de muito caos, tem sempre alguém para falar assim para você: por que você não faz desse jeito? Por que você não toma tal decisão? Ninguém manda você orar, irmão. Todo mundo tem a resposta para a tua causa. Eles nem sabem o que vai acontecer, mas tem conselho para te dar. Eu quero conjecturar que nesse texto pode ter rolado alguma coisa assim: vamos para a banda do Egito, que lá tem comida. Vamos para lá, que lá tem o que pode nos suprir. E aí, quero acreditar que Abraão foi para lá. E quando ele vai para lá, o lugar que não era para ele ir, ele também começa a tomar atitude que ele não deveria tomar. A primeira, ele começa a falar: vamos chegar lá, mulher, tu fala que é minha irmã. Então, quando a gente está perdido, irmão, posso falar? Para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? E aí, a palavra diz que ele trama isso com Sarai ainda. A palavra diz que ele combina isso com ela. Ela chega lá, os egípcios, o faraó, fica todo mundo doido na sala. O texto diz que o faraó toma Sara,
para ela. E aí a praga, mano, invade o Egito. Posso falar? Posso falar? Tem muita gente sofrendo de praga porque você não se posiciona. Tem gente pagando a conta que era sua. Da mesma forma que tem gente sendo abençoada por você, quando você não está na posição, tem gente sofrendo por causa de você. Porque a gente só pensa quando se posiciona, vão colher os frutos. Quando você não está posicionado, tem gente também colhendo a sentença. Diz que o faraó sofreu e falou: por que tu fez isso comigo? Chegou aqui falando que era sua irmã. Agora eu tomei ela como esposa, essa praga está aqui na minha vida. Então vai fazer o seguinte: pega tudo que é teu, ainda pega mais um pouquinho e vai embora. Aí diz a palavra que ele parte de lá. E aí nós estamos chegando pertinho do texto. O texto vai dizer então que eles saem. E aí agora vai acontecer uma coisa muito importante. Diga o quê? Me ajude, eu sou um pregador novo. Diga o quê, pastor? O divórcio. Deus te trouxe essa noite aqui porque Ele tem que te divorciar dos maus hábitos. Hoje Deus vai te separar. Hoje Deus vai te trazer para Ele. E trazer para Ele, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Você vai ter que dizer não a muitas pessoas, a muita gente, a muitas situações. Por quê? Porque Deus não te quer pela metade. Deus te quer por inteiro. Quando eles saem desse território, a palavra diz que eles chegam numa terra. E essa terra é tão boa, irmão, tão bonita, que está todo mundo prosperando. Está todo mundo alegrado na terra. Quem já chegou num lugar que falou: opa, esse lugar é bom? Eu já cheguei. Você já chegou? Eu cheguei tem uns 16 anos para trás. Aí eu acho que eu cheguei num lugar que era bom. Tinha comida, tinha bebida, tinha lugar para dormir, tinha tudo que um homem queria, só não tinha Deus lá. Então eu quero te dizer essa noite: nem tudo que é bom Deus está lá. Pastor, como assim? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E o diabo levou Jesus ao alto do monte. Então tem montes que a gente chega, altitudes, cargos, situações, que não foi nem Deus que levou, irmão. É melhor estar no deserto com Deus do que estar no monte com o diabo. O texto é bem claro que essa terra agora era tão bonita que eles estavam produzindo, só que a terra não sustentou os dois lá. E aí começou uma confusão entre Ló, melhor dizendo, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Uma contenda. E pastor, como é que eu sei que aonde eu estou não é o lugar que Deus quer, ou é o lugar que Deus quer? Olha para ver se tem confusão. Se tiver confusão lá, aonde você está regendo, aonde você está governando, possivelmente é o lugar errado. Diz a mensagem que eles começaram a contender, e na contenda, diga, na contenda, só quem ouviu sabe a direção. Sim. Porque tem gente que briga com você e nem sabe que está brigando. Você senta na cadeira, o cara: eu estava aí. Mas tem outra cadeira do lado, eu não quero sentar aí. Eu falo: senta aí, irmão, 50 cadeiras, você quer sentar na que eu estou? Aí ele fala: não, eu quero sentar aí. Eu falo, aí tu pergunta: por que tu quer sentar aí? Não, porque aqui o ar não bate. Você entende que tem algumas coisinhas que as pessoas geralmente brigam que não tem nada a ver? Olha como tinha que ser a visão de Ló. Foi o Senhor que te prometeu? Eu vim contigo, a palavra é tua, não é? O que eu tenho que fazer para me submeter a esse território? Ao que Deus falou contigo. Só que, quando a contenda esquentou, Abraão agora sabe, entendedor, porque as pancadas vão ensinando. Diz que ele fala assim: para que não haja contenda entre mim e ti, faz o seguinte: escolhe um lado, se tu ir para um lado, eu vou para o outro.
porque nós somos irmãos. Então não vale a gente ficar brigando. E aí diz que Ló olhou para as campinas e falou assim: oh, maravilhoso, é isso que eu quero. É o seguinte, Abraão, eu quero ir para cá. E Abraão foi para o outro lado. Eu quero te animar essa noite e te dizer que Deus não vê como um homem vê. Talvez pareça muito bonito, talvez seja muito agradável aos olhos humanos. Deixa eu te falar, posso falar? Deus falava da escuridão, haja luz. Sim ou não? Então, mano, antes de enxergar, Deus já sabia onde estava. Então eu quero te animar essa noite e te dizer que mesmo que você não esteja vendo, já está lá. Já chegou. Ele escolheu. Deus é maravilhoso. E aí nós chegamos no texto. Se der tempo, vamos lá. Então, depois que Ló foi embora, versículo de número 14. Deixa eu olhar a palavra. Então, 13, 14. Então, depois que Ló foi embora, diga, depois que Ló foi embora. Falei para vocês que Ló significa o quê? Véu, cobertura. Vamos ler agora. Você vai botar cobertura no lugar de Ló, tá bom? Você vai ler comigo. Então, depois que a cobertura... Então entenda. Depois que a cobertura da terra, depois que as soluções terrenas, depois das provisões terrenas vão embora, tudo que a força do seu braço você vê, tudo que você acredita que é normal, depois do que está aqui, nessa atmosfera física, vai embora, a atmosfera espiritual se manifesta. Então quando você pensa, agora acabou, agora não tem mais jeito. Olha só, vou ler para vocês. Depois que a cobertura terrena foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Deus volta a falar. Então, perceba, quando a gente coloca as pessoas que não eram, ou as situações que não eram, para estar da nossa vida para fora, Deus volta a falar. Você está perguntando por que Deus não fala contigo? Você está perguntando por que Deus não te dá uma resposta? A resposta é clara. Você está com gente demais no propósito de Deus para a tua vida. Tem situações que estão dentro do propósito e elas estão calando a voz de Deus. Depois que você retirar essas coisas, esses jeitos, essas situações, Deus volta a falar. E detalhe, Deus não volta a falar de qualquer maneira. Ele volta dando uma palavra da promessa. Então se ele te prometeu um casamento, depois que você se acertar, ele vai te dar o casamento. Se ele prometeu trazer o teu filho, ele vai trazer, depois que você posicionar. Se você quer um emprego, ele vai te dar, depois que você se posicionar. Se você tem pedido um ministério, uma casa, um carro, qualquer coisa que você tem colocado diante de Deus, depois da posição, isso vai chegar. E a primeira coisa que Deus fala é: ergue teus olhos. Por quê? Porque Deus não fala com quem está caído. Deus está te chamando essa noite para você se levantar, para você se posicionar de novo e erguer os olhos. Porque para onde você olha, é para onde que você vai ser direcionado. Se você olha para o chão, é para o chão que você vai. Se você olhar para cima, é para cima que você vai. Porque a Bíblia diz: eu olho para o monte, de onde virá o socorro. E o socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, irmão. Para onde você olha, para onde você vai. O que você olha é o que você conquista, mas o que você não olha é o que Deus pode te dar. Diz a palavra: ergue teus olhos e observa bem, porque às vezes a gente ergue os olhos, mas não sabe observar. Às vezes a gente está tão preocupado com o que nos afligiu que a gente esquece do que vai nos deixar eufóricos. Ele fala: erga a cabeça,
E observe bem. Posso falar? Talvez o teu varão já esteja aqui. Talvez o teu filho já esteja aqui. Como, pastor? Como que eu não consigo enxergar? Observa bem. Como se observa? Do jeito que você se posiciona. Vou te falar. O que você traz, o que você faz pode atrair pessoas, irmão. Da mesma forma que você pode afastar, você também pode atrair. Ele falou, observa bem. Ele olha. Olha o lugar em que estás. O lugar que você está hoje é a casa do Senhor, sim ou não? O que tem na casa do Senhor? Milagre, tem milagre? Tem promessa? Tem cura? Tem libertação? Tem resposta? Então, irmão, olha onde você está. Você consegue enxergar que aqui é lugar de Deus dar resposta? Mas a resposta só chega para quem sabe fazer a pergunta. E a pergunta é a sua vida. A sua vida vai determinar a resposta que Deus dá hoje. Tem gente até hoje culpando. Senhor, o Senhor não olha para mim, Deus está te olhando. Só que se Ele pesar a mão, a sorte que Ele está na graça. Se estivesse na lei, eu saía do teu lado na hora. Quando tu começasse a falar, pastor, que Deus parece que não vê, eu já falava assim, Senhor, pode jogar o fogo. E aí ele continua. Observa bem do lugar onde que você está. Ele fala, olhe para o norte e para o sul. Ele está falando assim, olhe para frente, olhe para trás, olhe para o lado, eita, olhe para o outro. O que Deus está falando? Ele está falando que a sua vitória não vai ter direção. A tua vitória pode vir de qualquer lado, desde que você esteja na posição. Porque quando você está na posição, não é você que vai com a bênção, é a bênção que vem para você. A palavra diz que ela perseguiria aqueles que creem, irmão. Então entenda, não é você que persegue a bênção, é a bênção que te pega. Vem, me busca aqui. Vem fazer o que você vem fazer aqui. Palavra profética. Quando você está na posição, não adianta se preocupar. É ela que te persegue, irmão. Eu fui num lugar ali, hoje, e aí a atendente falou assim, vou falar, fui na padaria. Aí eu cheguei na padaria, a padaria estava vazia. Aí eu cheguei, pedi um pãozinho. A gente estava fazendo um negocinho aqui na igreja, pedi um pãozinho. Aí ela me deu o pãozinho, a padaria encheu, irmão. Ela falou, aí. Eu falei, fica tranquilo, quando eu chego é assim. Ela falou, você tá de brincadeira? Eu falei, onde eu chego é assim. Aí ela falou, tá de brincadeira. Eu falei, eu vou ali do outro lado no mercado. Se eu voltar, tá vazio agora. Se eu voltar de novo, vai encher. Ela falou, vai. Ela falou, duvido. Fui lá fui no mercado. Olhei, deixei, tá tudo vazio, voltei. Eu falei, tem pão aí? Ela tem. Não deu 2 minutos, irmão. A padaria tá cheia de novo. Eu falei, eu conto, você conta. Entenda. Bênção é sobre coisas, sobre pessoas. Existe uma bênção sobre a tua vida, que ela vai te acompanhar. Aonde você for. Vou avançar, que ainda preciso de mais tempo. Já estamos no primeiro versículo. Jesus. Dá certo. Ai, tem que dar, né? Próximo. Toda a terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Então fala assim, tudo que eu vejo, Deus já me deu. Você vê seu filho aqui? Deus já te deu. Você vê seu marido aqui? Deus já te deu. Você vê seu varão, sua varoa? Deus já te fez. Tudo o que você vê, Ele já te deu. Só que tem gente com tanta... Aqui, ó. É aqui e aqui. Já viu aquele desenho que eu não sei o que é, irmão? Até hoje eu vejo isso, mas nunca estudei sobre isso.
Um macaquinho faz assim, né? E outro assim, né? Eu não sei o que aquilo significa, também não me interessa muito não. Mas eu estou usando aqui hoje. Tem gente que é assim, irmão. Não fala nada, não vê nada e não ouve nada, mas quer chegar em todos os lugares. Então o que você vê é o que vai fazer. Ah, pastor, mas a palavra diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Mas você sabe que o crer é o vista do espiritual? Quando você crê, você vê com os olhos do espiritual. E é dessa visão que eu estou te falando. Que você olha para algo ou para algum lugar e fala assim: eu profetizo. Vou contar uma história rapidinho. Deus tinha prometido um carro para a gente. Ainda gosto dessa história. Eu falei: ó, Deus falou que vai dar, Janaí. Eu creio. Falei: mas eu tenho que ir lá. Tem que ir lá naquela marca lá. Tinha um carro branco. Aí eu falei: Deus falou que vai dar, Janaí. Aí ela falou: tu é doido? Eu falei: eu vou lá. Cheguei eu na concessionária, calça jeans, camisa da obra. Aí o cara: pois não? Eu falei: só estou escolhendo. Deus falou, filho. Aí eu fiquei olhando, aí vi uma cor. Aí eu olhei uma cor da cor do teu carro. Aí eu falei: poxa, eu quero essa, hein? Aí eu fui para lá, aí eu falei: tem a chave aqui? Não, está aberta. Eu falei: então abre aí. Ele abriu a porta. Entrei, né? Sentei. Falei: bota a chave aqui. O cara botou a chave, eu liguei, acendeu o painel. Aí, o cara: e aí, vamos fechar negócio? Eu falei: calma aí que eu vou falar com meu pai. Fui ali e falei: Senhor, é esse? Deus, só vou mudar a cor. Falei: amém, Senhor, tô nesse. Aí o cara, eu falei, aí ele falou: e aí, já decidiu? Eu falei: segura aí um pouquinho, querido. Fui dentro do carro e gritei: Deus! Botei a mão no capô e falou: é meu, hein? O cara ia crente. Fui embora. 30 dias depois a gente estava com o carro zero. Esse Deus falou, ele vai cumprir, irmão. Só que você tem que se movimentar. Você está esperando Deus te abençoar? Você tem que se movimentar para que ele chegue. Pastor, mas você falou que as bênçãos correm atrás daqueles que a bênção vai correr atrás daqueles, sim, mano. Mas a bênção só corre atrás de quem está certo, irmão. O Senhor é justo. Ele não é injusto, não. Você está fazendo tudo errado, quer que ele te ajude? Ajuda Deus a te ajudar, irmão. Falei, isso é de hoje. Ajuda Deus a te ajudar, irmão. Aí você quer um varão. Fala. Aí você quer uma varoa. Tem que ser assim. Bonitão. Crente. Homem de oração. Longânimo. Aí tu vai falando, vai botando os defeitos. Vai botando as alegorias no bolo, né? Oi? Vai falando, ele é isso. Cheio de Deus. Aí tá tudo lá completinho, 100% crente, 0 quilômetro, tá lá. Aí tu fala: Senhor, é esse que eu quero. Deus fala: se eu der ele para você, eu estrago ele. Porque na maioria das vezes a gente pede aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente precisa. Porque o que Deus tem para você é para completar a tua falta, não a tua sobra. Deus não repete matéria, cara. Deus não repete matéria. O que Ele está mandando para você, o que Ele tem colocado no seu coração, entenda, é para completar, irmão. Quando Deus tira Adão, tira Eva daqui, tira daqui ou não que tira? Sim ou não? Não tira daqui não, tira de lá, de Adão. Ele tira da costela de Adão, sim ou não? Por quê? Diga por quê, pastor. Porque o homem precisa de jogo de cintura. Por isso que Deus deixa o homem um pouquinho mais maleável, porque o homem é muito duro. Na maioria das vezes Deus precisa tirar, como Ele fez com Eva, alguma coisa de nós, homens, para mostrar para a gente a dependência de Deus. Quando nós estamos casados, a gente é completo. E aí, na cruz, falei isso, na cruz. Da onde saiu a igreja? De Jesus. Por quê? Para mostrar para mim e para você que sem Cristo, a igreja sem Cristo,
ela não tem jogo de cintura, ela não é maleável, ela bota pessoas para fora, ela mata em vez de salvar. Porque tem gente que está aqui, que já passou um montão de igreja, já foi assassinado. E aí, a gente acaba pregando e repregando o que já foi pregado. A madeira de muito crente está cheia de buraco, irmão. A gente vive pregando a mesma coisa, porque quem passou na frente pregou e machucou a madeira. Nessa noite, vou terminar. Para mim que eu não queria. Versículo de número, pode subir o ministério de louvor. Ele diz: tornarei a tua posteridade como o pó da poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da poeira da terra, poderá também contar o número de descendentes. Olha o que Deus está falando. Ele fala de poeira e de grão. Você consegue contar grão, irmão. Se eu te der um grão de arroz, um grão de feijão, você vai conseguir contar. Se eu moer feijão ou o arroz, conta para mim o pó. Olha o que Deus está falando. O que você consegue alcançar, contar, é isso que você espera. Mas o que eu tenho para você é além disso. Você não consegue contar. Porque pó não se conta, irmão. Sabe por que você não entende o irmão? Posso falar? Obedeceu agora, Espírito Santo. Sabe por que você não consegue entender o irmão? Contar a vida de alguém? Porque ele foi feito do pó da terra. É por isso que você não consegue contar. Sempre quando você vai contar um testemunho de alguém, quando você vai corrigir alguém, você corrige do jeito que você interpreta. Por quê? Porque você tenta contar o pó. Só que o irmão é semente, é grão. Então, quando você conta como semente. Você fala assim: esse irmão está desviado, não dá fruto nenhum. Esse irmão não presta, essa irmã não presta. Não tem jeito para ele, não. Por quê? Porque você conta o grão. Agora, quando Deus conta a gente, Ele conta o pó. Ele fala assim: tem vida, agora tem. Morto, agora está vivo. Assim que Ele faz. E Deus te trouxe aqui hoje à noite, porque o mundo está te esfarelando. Lá fora, tem gente te moendo, tem gente te apertando. Lá fora, é igual o pó de café usado, não está servindo. Um dia você já trouxe sabor à vida de alguém, agora você não serve mais. Quando você servia, só que Deus está te dizendo que mesmo que você seja esse pó de café, mas quer, eu vou te usar de adubo para trazer vida a uma terra que está morta. Então Deus está dizendo essa noite: fica na posição que eu te disse, fica dentro do que eu te falei, porque vou fazer de você uma grande multidão. Terminar. Falei sobre o pó de café, sim ou não? Se eu pegar o pó de café, coar, fazer o cafezinho e tomar, é gostoso sim ou não? Quem gosta de café? Café é de Deus, né? Café. Tá mesmo, né, irmão? É de Deus, irmão. Fé não está lá, não. Ela está cá, irmão. Café. É de Deus, irmão. Eita, é de Deus. E aí sobra o pozinho do café, sim ou não? Moído, né? Porra do café. Sobra lá. E aí, se você deixar ela aqui, dentro daquele saquinho, ela serve para nada, né, irmão? E ela está submetida a um ambiente. Agora, se você tirar a borra do café, misturar com a terra, ela já não é mais café, ela é semente. Por quê? Porque ela se mistura com a terra, e agora já ela não é mais só pó. Ela é o pó com terra. Pastor, o que está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que mesmo você moído do jeito que está, a
terra que você cair, você vai trazer vida, porque você vem trazendo uma genética de vida. Então não pense que você não pode. Está dizendo essa noite, você pode sim. Você é feitura das minhas mãos. É através de você que eu vou trazer vida para outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Prega com a vida. Ah, pastor, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei falar. Vive a Bíblia. Deus não está atrás de pregadores, Deus está atrás de obedientes. Deus está procurando filhos. Eu gritei hoje, Mia, vem cá. Papai não faz nada não. Já vem com medo. Porque é assim que a gente chega perto de Deus. Na maioria das vezes a gente já está com medo. E nem sempre quando Deus nos chama é para bater. Tem hora que Deus chama para ajeitar. E essa noite é uma noite que Deus está te chamando. Vamos ajustar. Como é que começa ajustando? Ao que você ouviu, praticando o que Ele disse. Simples. Não tem mais e não tem menos. Você não precisa ser um super crente. Você não precisa ser um crente Rexona, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Você tem que andar com a Bíblia no coração. É aqui que você tem que andar com ela. Esse é o lugar dela. Essa noite é uma noite de ceia. É uma noite que Deus separou para falar aos nossos corações. Essa é uma noite que, assim como o café que misturou com o pó, misturou com o pó da terra, essa noite Deus está querendo que através da ceia você se misture com Ele. E o que não prestava, agora vai prestar. Porque antes de você decidir escolher a Cristo, Ele já tinha te escolhido.